Olá, eu cumprimento a todos que acompanham essa nossa segunda videoaula do nosso curso de ensino à distância de capacitação para aplicação do RUDAS 2.0. Na nossa primeira videoaula, nós fizemos uma breve introdução do que compõe esse nosso curso de capacitação e também apresentamos as etapas envolvidas no processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento. Nesse momento, nós temos outros objetivos pedagógicos a ser cumpridos. Então, o primeiro deles será discutir o modelo biopsicossocial incorporado pela Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, a CIF, que é a base do arcabouço teórico-conceitual do RUDAS. Também a gente objetiva apresentar o diferencial do RUDAS como instrumento padronizado para aferição de saúde e deficiência e, num último momento, nós objetivamos estabelecer um paralelo entre a aferição de qualidade de vida e funcionalidade. Tá? Então, a gente inicia essa segunda videoaula com uma pergunta. Por que é importante a avaliação da deficiência ou da funcionalidade de um sujeito? Pessoal, estabelecer um diagnóstico é algo que é muito interessante no sentido de se conhecer a doença de um indivíduo. Contudo, atribuir um nome a uma doença é muito valioso, mas do ponto de vista do entendimento da experiência vivenciada por aquele sujeito, ele deixa falhas, tá? O diagnóstico é valioso, mas insuficiente para entender o quadro completo e a experiência vivida pelo indivíduo. Então, do ponto de vista prático, eu trouxe 2 exemplos para apresentar a vocês. Tá? Então, suponho que a gente receba no nosso consultório um sujeito com uma queixa álgica no joelho, que traz essa radiografia onde é evidente um processo de artrose no joelho, e é um sujeito que é obeso, e quando a gente aplica a fórmula do índice de massa corpórea, a gente identifica facilmente que trata-se de um sujeito com uma obesidade severa, uma obesidade graduada como nível 2. Tá? Nesse ponto, a gente consegue rapidamente estabelecer o diagnóstico do sujeito. Né? Então, a gente vai atribuir o nome a essa doença, que é um processo, é uma obesidade severa agravada por uma artrose de joelho. Com base nessas informações, eu não consigo entender o quão funcional é esse sujeito. Será que mesmo sendo obeso e com uma artrose de joelho, ele ainda consegue desempenhar as suas atividades laborais, ser responsável pelo orçamento doméstico e tudo mais? Ou a incapacidade já é tamanha a ponto de termos um indivíduo que tem a sua mobilidade limitada, que já encontra-se afastado de suas atividades de trabalho, não recebe mais remuneração por nenhuma atividade desempenhada? Tá? Então, tão importante quanto identificar a doença é saber se o indivíduo poderá trabalhar e realizar as atividades diárias necessárias ao cumprimento de seu papel em casa, no trabalho, na escola e em outras áreas sociais. No segundo exemplo que eu trago é bem simples também. Então, eu recebo um teste de função pulmonar com um diagnóstico claro de um distúrbio obstrutivo, acompanhado de uma radiografia de tórax, onde é evidente um padrão de enfisema pulmonar, e o diagnóstico é simples: esse indivíduo tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesse cenário, eu não consigo saber, apenas com o nome da doença, o quão independente é esse sujeito. Será que é um senhor que já é dependente de oxigênio e que tem que ficar restrito às atividades no ambiente domiciliar? Ou será que mesmo com esse quadro de uma DPOC grave, ele ainda, na dependência de oxigênio, consegue realizar viagens, ter as suas atividades comunitárias, sociais, de uma forma tranquila? Então, rotular a doença não me permite identificar o quão independente é o sujeito, o quão funcional ele se encontra naquele momento. Então, definir doença é algo que é relativamente fácil, embora saibamos que existem diagnósticos que sejam muito complexos, principalmente daquelas doenças menos frequentes. Tá? Porém, tão difícil quanto definir incapacidade é quantificá-la. E atualmente nós encontramos uma certa carência de instrumentos e ferramentas consistentes que nos permitem avaliar e quantificar a funcionalidade dos indivíduos. Tá? E retomando então a nossa pergunta da importância da aferição de deficiência e funcionalidade, é interessante que se destaque que o nosso paciente ele vai procurar por ajuda de um profissional de saúde no momento em que as suas atividades funcionais estiverem limitadas.
Tá? Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos supor que esse sujeito aqui apresentado na imagem, ele tenha uma queixa álgica no ombro que já perdura por um longo período de tempo, mas que atualmente essa queixa álgica tem se intensificado a ponto de não permitir mais que ele utilize transporte coletivo, uma vez que a elevação dos braços para segurar, né, no ônibus, por exemplo, já está muito dificultada em função dessa dor. Então, a partir do momento que essa limitação de atividade esteve presente, esse sujeito vai procurar um acompanhamento de um profissional de saúde. E não é só o paciente que nos procura quando essa limitação funcional existe. Nós também, profissionais envolvidos com a saúde dos indivíduos, nós muitas vezes determinamos nossas metas e intervenções de tratamento com foco e alvo principal na reabilitação desse sujeito a ponto de que ele retome o mais precocemente possível as atividades anteriormente desempenhadas. Então, no sentido, por exemplo, de um médico. O médico vai promover analgesia a ponto de minimizar essa dor, ou então eliminar essa dor, para que esse sujeito possa novamente pegar o seu transporte coletivo. O fisioterapeuta vai fazer da mesma forma, então vai reabilitar a função desse sujeito a ponto de que ele possa retomar a sua atividade anteriormente desempenhada. E assim acontecerão com os outros profissionais de saúde. Então aqui eu destaco que muitas vezes nós, envolvidos com a área da saúde, nós nos ancoramos nesse déficit funcional do sujeito para estabelecer as metas de intervenção e de tratamento, certo? Assim, o diagnóstico funcional é bastante valioso porque ele vai poder predizer fatores que o diagnóstico nosológico, aquele que simplesmente atribui um nome à doença, sozinho falha em predizer. Então, conhecendo toda essa gama de atividades que o sujeito pode ou não desempenhar, eu consigo prever, por exemplo, quais seriam as necessidades daquele paciente. Será que esse paciente necessita receber algum tipo de pensão ou será que as atividades que ele ainda executa são suficientes para mantê-lo ativo funcionalmente, né? Ativo no cenário laboral? Eu também consigo medir resultados e eficácias em resposta às minhas intervenções traçadas. Também consigo estabelecer prioridades nos atendimentos e nortear, inclusive, a alocação de recursos. Destacando em linhas gerais o quão valioso é esse diagnóstico funcional. Então, a próxima pergunta que eu apresento a vocês é a seguinte: por que desenvolver um método para avaliar a deficiência? Pessoal, a definição de deficiência é algo muito complexo porque envolve muitas áreas da vida do sujeito. Na verdade, a deficiência ela é fruto de interação da pessoa com o ambiente. Nessa ilustração que eu apresento a vocês, fica claro que um deficiente visual que não tenha apoio das guias táteis, né, do piso tátil, bem como da sua bengala guia, ele estaria numa situação muito mais debilitada do que amparado por esses fatores ambientais que favorecem o seu deslocamento. Tá? Então veja que é bem complexo essa definição de deficiência, uma vez que ela envolve a interação da pessoa com o ambiente e existe uma série de outros fatores ambientais envolvidos. Na intenção de termos, então, uma facilidade para essa definição de deficiência, a Organização Mundial da Saúde lançou mão de uma linguagem universal para que a gente consiga categorizar essa situação vivenciada pelo sujeito, que é a CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde, que, como rapidamente eu falei para vocês, é o que ancora o nosso instrumento RUDAS, o grande objeto de aprendizado que a gente terá com esse curso de capacitação, tá? Então, a CIF, ela foi criada numa tentativa de se padronizar essa definição de deficiência, servindo então como um consenso de suporte. Nesse sentido, a CIF nos permite uma avaliação operacionalizada que nos apoia na definição do nível de deficiência de desordens físicas ou mentais, independente da causa. Então, independente da doença, eu consigo fazer essa padronização dessa definição de deficiência que tanto se almeja. Assim, o modelo biopsicossocial apresentado na CIF reconhece que a deficiência ela é multidimensional e é produto de uma interação de atributos de um indivíduo e características dos ambientes físico, social e também atitudinal.
Assim, o modelo biopsicossocial incorporado na CIF, ele vai ampliar a perspectiva de deficiência e vai permitir uma investigação de influências médicas, individuais, sociais e ambientais na funcionalidade e na deficiência. Tá? Em linha com a CIF, mas incorporando uma interessante inovação conceitual, o RUDAS 2.0 então situa a saúde e a deficiência num contínuo, definindo deficiência como uma redução em cada domínio de funcionalidade. Tá? Dessa forma, de posse da CIF, que já universaliza essa linguagem no tratamento da deficiência, será que essa forma operacionalizada já não seria suficiente para a definição de deficiência? Na verdade, ela tem os seus questionamentos. Na verdade, a CIF, do ponto de vista de prática diária, ela deixa a desejar em algumas situações de operacionalização, uma vez que existe uma diversidade muito ampla de códigos possíveis para a CIF. Então, esse consenso de suporte nos oferece um número superior a 1.400 códigos que permitem a codificação dessa deficiência do sujeito. Assim, do ponto de vista prático, em algumas situações, essa grande diversidade torna essa aplicação inviável. Nesse ponto, a Organização Mundial de Saúde, então, desenvolve o RUDAS, que é um instrumento totalmente fundamentado nesse arcabouço teórico-conceitual da CIF, que também vai estabelecer um modelo padronizado de mensuração de saúde e deficiência de uma forma totalmente adaptada transculturalmente e que visa não, de forma nenhuma, substituir a CIF, e sim preencher uma lacuna operacional existente na prática. Na verdade, ele visa dar agilidade para essa operacionalização da aferição de deficiência. Okay? Agora eu apresento a vocês as situações que diferem instrumentos derivados da CIF e instrumentos fundamentados na CIF. Eu já disse algumas vezes que o RUDAS é fundamentado no arcabouço teórico-conceitual da CIF, mas a gente tem outras ferramentas que são derivadas da CIF, e eu gostaria de estabelecer agora para vocês a diferença entre esses instrumentos. Tá? Então, derivados da CIF, a gente encontra o checklist e o core set. Tá? Então, apresentando a vocês o que é um checklist. Checklist é uma reunião de códigos extraídos da CIF que podem ser aplicados para indivíduos com qualquer condição de saúde. Então, na verdade, se elegem alguns códigos, por exemplo, que eu trago aqui a vocês, código da visão, B210. E que no momento da avaliação, o avaliador vai colocar o qualificador desse código da visão. Então, vai colocar ali o qualificador para indicar se a visão está íntegra, se a visão tem algum defeito unilateral, bilateral, o grau dessa deficiência. Tá? Então, dessa forma, se consegue uma avaliação operacionalizada a partir de uma quantidade restrita de códigos. Tá? Então, veja mais uma vez, são códigos extraídos daqueles mais de 1.400 possíveis códigos da CIF. O checklist, então, é genérico, para qualquer condição de saúde você pode aplicar. Já o core set, ele também vem apresentar uma sequência de códigos extraídos daquela amplitude de códigos da CIF, mas ele vem destinado, ele vem resumido a uma condição de saúde específica. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na avaliação de uma paciente mastectomizada. Então, eu vou lá à procura do core set, específico para sujeitos, né, submetidos à mastectomia. Vou pegar essa lista de códigos, esse core set específico, e vou aplicar essa forma de avaliação. Tá? Veja que daqueles 1.400 códigos, eu vou ter uma quantidade muito mais limitada de códigos, tanto no core set como no checklist. E esses dois modelos derivados da CIF, esses dois instrumentos derivados da CIF, eles são sujeitos a possíveis críticas. Então, se eu tenho um cenário em que eu tenho a possibilidade de aplicação de mais de 1.400 códigos, será que a seleção de uma quantidade finita de códigos não excluiria possibilidades de avaliação mais ampla desses sujeitos? Então, são esses os pontos que levam a determinadas indagações a respeito desses instrumentos derivados da CIF.
O Rudas, ele não vem derivado no sentido de apresentar códigos. A gente vê que a estrutura que eu aqui apresento a vocês, ela é bem diferente. Nós não temos código nenhum, não existe sequência de letras e números que vão ser atribuídos aos sujeitos. E sim, as questões que fazem parte desse instrumento são fundamentadas no arcabouço teórico-conceitual da CIF, englobando todos aqueles domínios que se interrelacionam para a definição do estado de saúde e deficiência do sujeito. Veja que nesse instrumento nós vamos aplicar perguntas aos sujeitos que vão nos responder de acordo com o grau de dificuldade apresentado. E os códigos não são aqui visualizados, tá? Então aqui eu estabeleço a nítida distinção entre instrumentos derivados da CIF e instrumentos fundamentados na CIF, destacando a vocês que o Rudas é totalmente fundamentado, mas que não apresenta em momento algum sequência de códigos, como se vê na CIF, no Corset e no checklist, ok? Assim, o Rudas, como eu disse, como um instrumento fundamentado no arcabouço teórico-conceitual da CIF, nos traz uma divisão em domínios, sendo eles o domínio 1, o domínio cognição, que vai avaliar a capacidade de compreensão e comunicação do sujeito, o domínio mobilidade, que vai investigar a capacidade de movimentação e de locomoção das pessoas, o domínio autocuidado, que investigará questões relacionadas à higiene, ações de comer e vestir, bem como capacidade de permanecer sozinho desse sujeito. O domínio 4 vai abordar as relações interpessoais, onde se destaca a maneira como o sujeito se interrelaciona com outras pessoas. O domínio 5, que é o domínio atividade de vida, vai investigar questões relacionadas a responsabilidades domésticas, de lazer e atividades do trabalho da escola. E, por fim, o domínio 6, que é o domínio participação, vem trazer a abordagem da interação desse sujeito nas atividades comunitárias, bem como seu papel na sociedade, tá? O Rudas, mais uma vez reforçando, é um instrumento genérico, isso significa dizer que ele é aplicável a sujeitos com qualquer condição de saúde, não tendo como foco em momento algum uma condição de saúde específica. Então, ele pode ser utilizado para comparar, inclusive, a deficiência advinda de uma doença comparado com um sujeito que tem outra deficiência causada por uma doença totalmente distinta, tá? Então, ele pode ser usado para indivíduos com qualquer condição de saúde, com o grande objetivo de avaliar o impacto da funcionalidade que essa condição de saúde repercute nesse sujeito, ok? Nesse sentido, Rudas e CIF têm muita coisa em comum. Os dois instrumentos são etiologicamente neutros, isto é, independente da doença antecedente ou da condição de saúde do sujeito, eles têm possibilidade de serem aplicados e vão possibilitar ao profissional concentrar atenção diretamente na funcionalidade, na deficiência, permitindo assim uma avaliação dessa funcionalidade separado da condição de saúde. Então, vamos supor que lá no nosso consultório a gente receba duas pessoas com doenças diferentes, por exemplo, que causam limitação no seu ombro, onde a atividade de elevar os braços acima da linha do ombro fica debilitada. Então, independente se essa limitação vem de uma capsulite adesiva ou de uma síndrome de impacto, nas duas situações o nosso interesse não é o nome da doença, e sim a limitação funcional gerada por essa doença. Pode ser que esses sujeitos com doenças distintas tenham perfis de funcionalidade muito semelhantes, tá? Com base em tudo que eu apresentei a vocês até o momento, vou apresentar a vocês 4 possíveis justificativas do porquê usar o Rudas como instrumento de avaliação de funcionalidade. O primeiro motivo que eu destaco é que é um instrumento que ele está com uma relação direta com a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. Então, é um instrumento mais completo no sentido de ser ancorado nesse arcabouço teórico-conceitual da CIF. A segunda justificativa para utilizar o Rudas é que é um instrumento que está totalmente adaptado transculturalmente. Então, independente do perfil sociodemográfico do sujeito para o qual eu aplico esse instrumento, ele é sensível o suficiente para detectar essas alterações funcionais. Então, não importa se eu aplico esse instrumento numa pessoa que vive num grande centro urbano, com grande acesso à tecnologia, ou se eu aplico lá num índio isolado numa tribo indígena. O instrumento vai ser sensível a detectar a disfunção de funcionalidade nessas duas situações completamente opostas.
Tá? Uma terceira justificativa para a utilização do Rudas é que esse instrumento apresenta propriedades psicométricas ditas de excelência. Propriedades psicométricas são uma forma de eu avaliar a consistência de um instrumento. Então, eu consigo classificar a qualidade de um instrumento pela investigação dessas propriedades. Então, N estudos provaram que o Rudas tem alta confiabilidade e validade. Então, é um instrumento dito de alto padrão. E, por fim, a última justificativa que eu apresento a vocês com relação ao uso do Rudas é que é um instrumento que tem facilidade de uso, então a versão mais expandida desse instrumento leva em média 20 minutos para ser aplicado e ele tem uma fácil disponibilidade, então ele é domínio público, o acesso é gratuito, não é necessário nenhuma forma de autorização para que esse instrumento possa ser utilizado. Por fim, para contemplar o último objetivo pedagógico dessa nossa segunda videoaula, eu vou estabelecer a vocês um paralelo entre a aferição de qualidade de vida e de funcionalidade, porque é possível que vocês estejam se perguntando assim: por que a Organização Mundial da Saúde desenvolveu então um instrumento de aferição de funcionalidade, fundamentado em alguns questionamentos, sendo que ela já disponibilizou anteriormente um instrumento bastante interessante de aferição de qualidade de vida, que tem uma estrutura muito similar, dividido em domínios, também composto por algumas questões e que é aplicado por muitas pessoas envolvidas com pesquisa ou então do ponto de vista clínico, tá? É que, embora os construtos funcionalidade e qualidade de vida sejam muitas vezes construtos intercambiáveis, existe uma nítida diferença com relação à forma de abordagem dessas perguntas no sentido de obter respostas funcionais ou respostas relacionadas à qualidade de vida. Trago aqui a vocês, então, perguntas que são similares, que tratam assuntos parecidos num instrumento de qualidade de vida comparado a um instrumento de funcionalidade. Então, a primeira pergunta que eu apresento a vocês é uma pergunta do RUCOL. O quanto você consegue se concentrar? Veja que existe no Rudas uma pergunta semelhante, que é a seguinte: nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em concentrar-se para fazer alguma coisa durante 10 minutos? Veja que a forma com que essa pergunta é feita no instrumento de qualidade de vida nos dá margem para investigar o que a pessoa imagina que ela faça. Já a objetividade da pergunta do instrumento de funcionalidade nos leva a crer que a nossa investigação vai direcionada para aquilo que a pessoa realmente faz. Então, o instrumento de qualidade de vida passa a figurar como uma forma de investigação muito mais subjetiva das ações do sujeito quando comparada à objetividade de um instrumento de funcionalidade. Mais um exemplo, na pergunta do RUCOL: quão satisfeito você está com sua vida sexual? Já a pergunta do Rudas: nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você teve em ter atividades sexuais? Então, no instrumento de qualidade de vida, a pergunta pode ser a seguinte: a pessoa pode estar satisfeita, independente de ter ou não relações sexuais. Já a objetividade do instrumento de funcionalidade vai direcionar a pergunta para a dificuldade nas relações sexuais. Então, veja, durante a ação mesmo questionada, ok? Então, esse foi um paralelo que eu trago a vocês para sanar qualquer possível dúvida ou inquietação dos usuários do Rudas quando chegam a compará-lo, esse instrumento, com um instrumento de qualidade de vida. Existe uma nítida distinção na abordagem desses questionamentos, ok? Então, eu creio que os objetivos pedagógicos desta nossa segunda videoaula foram todos contemplados. Então, no primeiro momento, foi discutido com vocês o modelo biopsicossocial incorporado na CIF, que é a base do arcabouço teórico-conceitual do Rudas. Num segundo momento, nós apresentamos o diferencial do Rudas como um instrumento padronizado para aferição de saúde e deficiência. E, por fim, nossa videoaula abordou o paralelo entre a aferição de qualidade de vida e funcionalidade, tá? Adiantando o conteúdo da nossa terceira videoaula, nós vamos falar para vocês como foi o processo de desenvolvimento do Rudas, destacando os processos que foram envolvidos para chegar às versões finais desse instrumento. E para reforçar os conteúdos que foram apresentados nessa nossa segunda videoaula, a nossa proposta de atividade para fixação dos conceitos é o entendimento desse modelo biopsicossocial.
Tá? Então, nós vamos sugerir a vocês a leitura do capítulo introdutório da CIF, que é disponível no website da Organização Mundial da Saúde, destacando o conteúdo das páginas 11 a 37, e em seguida sugeriremos a vocês que respondam às questões propostas para avaliação do aprendizado disponível no nosso banco de questões, ok? Então, finalizo aqui a nossa segunda videoaula e aguardo a vocês para a sequência do curso na nossa terceira videoaula.